Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando o agente de saúde Antônio Roberto Scheffer. Vamos falar hoje sobre dengue, um problema que está se alastrando pelo mundo e gera uma certa preocupação aqui, porque nós estamos numa cidade turística, aqui na Tríplice Fronteira. Antônio, vocês estão... Como que está o controle do Centro de Zoonose sobre a dengue? Bem, na verdade, como você falou anteriormente, a dengue é uma preocupação mundial, principalmente nos países da linha do Equador, onde que nos trópicos de Capricórnio, ali aquela região onde que o clima é mais quente, né? Uhum. E o Brasil, ele se encaixa aí, propriamente dito, em determinadas regiões do Brasil, se encaixa isso aí. Dentro dessa área, onde que a proliferação do chamado Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor dessa doença, com frequência, justamente nesse período quente, é onde que ele tem um índice maior. E como é ele que transmite esse vírus de uma pessoa para outra, a preocupação redobra. E falando propriamente dito de Foz do Iguaçu, as ações já vêm sendo cumprida a meta da Organização Mundial de Saúde há determinados anos. Uhum. Lógico que, enquanto não houver a conscientização da população, assim, quando se fala mais conscientização, ainda nós vamos conviver com pessoas que estão sendo acometidas pelo dengue clássico. Certo. Nós vivemos aqui numa cidade turística e deve haver, eu acredito, de imediato uma grande preocupação das classes, aí, principalmente institucionais. Eu sei que o prefeito está preocupado com isso, porque se começar a se alastrar pelo mundo, que aqui existe, chegar a dengue hemorrágica, que nós daqui a pouco vamos falar sobre isso, eu acredito que vai reduzir o número de turistas para Foz do Iguaçu, principalmente como um ecodestino, né, que está mais exposto ao mosquito. Esse mosquito, a transmissão da dengue é feita somente através do mosquito ou existe outra forma? Exatamente, né? Existem formas mecânicas, né, da transmissão, mas o que se o foco principal é o quê? É que só através do mosquito que se transmite a doença de uma pessoa para outra. Por que isso? Porque é uma forma da gente sensibilizar a população e que se torne um hábito, né? Uhum. Que combater o mosquito da dengue é como se escova os dentes todo dia, como se toma banho todo dia. E aí, dando início à pergunta que você fez, então, no ano passado, o próprio prefeito, Paulo McDonald, se preocupou e se sensibilizou com a dengue em Foz do Iguaçu, porque não adianta você querer fazer propaganda de turismo, que é a área, que é o foco principal em Foz do Iguaçu, onde que tenta alavancar o turismo em Foz do Iguaçu, se nós vamos ter problemas de epidemias de doenças, né? Então ele se preocupou muito. Nós, com a sensibilidade dele, com as ações de controle que se deu início em outubro, novembro do ano passado, onde que nós tivemos uma mega operação de limpeza, de um arrastão de limpeza na cidade para eliminar focos do mosquito, e de lá para cá não parou, né? Tanto é que a mídia, inclusive, vem dando um apoio excelente para nós, e aí a gente vem desenvolvendo. Lógico que muitos cobram, mas você faz tudo isso e ainda nós temos casos de dengue. Lógico que se fazer um comparativo com 2002, 2003 e aí 2004, nós tivemos uma queda brusca da doença aqui em Foz do Iguaçu, e de repente em 2005 nós ultrapassamos 400 casos, isso não quer dizer que em 2006 nós ia passar em branco, né? Uhum. Porque a dengue ela tem essa grande preocupação, não podemos abaixar a guarda dela, né? Sim. Mas fazendo um comparativo do ano anterior, nós estamos no lucro hoje com as ações que estão sendo feitas. Tanto é que nós estamos com 51 casos de dengue autóctone em Foz do Iguaçu, comparando com o ano passado, onde que nós tínhamos 300 casos em média. Hoje vocês estão com 51 casos e quantas pessoas, quantos agentes têm trabalhando e se é suficiente o número de pessoas que vocês têm aí nas ruas fazendo esse trabalho? O próprio programa do Ministério da Saúde, por ter Foz do Iguaçu ter 80 mil imóveis, propriamente dito, se cobra, em média, 150 agentes de endemias. Esses agentes de endemias, eles são redistribuídos no Centro de Controle de Zoonose em várias atividades, né? Uhum. Então, nós temos tanto pessoas
que vão casa a casa, orientando a população, totalmente uniformizado, alertando quanto a um local que possa acumular água. Nós também temos agentes com carro de fumacê. Hoje nós temos 5 carros de fumacê distribuídos em toda a região de Foz do Iguaçu, fazendo a aplicação do inseticida para matar o mosquito adulto, certo? E nós também temos 2 equipes que a gente chama de equipes costais de estratégica, onde que se aparecer uma pessoa que por sua vez foi feita a notificação dele estar com suspeita de dengue, essa equipe faz um trabalho com o BV Costal, que é um equipamento onde que esses agentes eles fazem a aplicação a pé, né, nas casas, intradomiciliar, quando tem autorização do morador, e peridomiciliar. Então, praticamente a gente fechou o cerco no que diz respeito ao mosquito da dengue. Então, vocês têm gente suficiente para fazer esse trabalho? Lógico que com a participação da população nós não conseguimos chegar ao êxito. Sim. É importante. Nós vamos falar sobre isso, sobre a contribuição também desse povo. Como que ele pode contribuir para a redução da dengue em Foz do Iguaçu? Agora, esse veículo fumacê que você falou, ele é aquele veículo que sai soltando veneno. E qual é o critério que vocês usam? Vocês usam esse veículo na cidade toda ou tem alguns pontos que vocês utilizam mais? Veja bem, a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, ele preconiza o seguinte, que só se aplica o fumacê, né, quando estiver circulando vírus da dengue, né? Por que isso? Porque há muito tempo atrás, se aplicava o inseticida e esse inseticida ia ter um desequilíbrio no meio ambiente, onde que matava-se abelha, outros tipos de borboleta, acabava se eliminando, porque não tinha como você diferenciar um inseticida para espécies diferentes de inseto, né? Então o Ministério da Saúde cobrou isso dos municípios, que só se aplicava com a circulação do vírus. Esse é um dos critérios. A quantidade de inseticida que é aplicado, né, também vem com normas do Ministério da Saúde, que é uma aplicação espacial, onde que são lançadas pequenas partículas desse inseticida no espaço ou no ar, onde que só se mata o mosquito adulto, né? A gente fala assim, aquele que está voando, e não a larva que se cria dentro da água. Certo. Eu tenho informações de que quando vocês passam esse veículo, algumas pessoas têm uma espécie de alergia pelo corpo. Vocês têm algum procedimento com relação a isso, de atendimento? Veja bem, geralmente a gente orienta a população porque veja bem, tem pessoas, e são um índice pequeno, de pessoas que são alérgicas a algum tipo de inseticida, né? Sim. Então, primeiramente, por que se aplica o inseticida 5 horas da manhã? Por que se aplica o inseticida às vezes 9, 10 horas da noite, né? Porque o clima, os técnicos que fazem essa aplicação, eles têm que fazer um comparativo com temperatura, não pode ser muito quente e nem muito frio, não pode ter vento, o clima tem que estar propício para fazer essa aplicação. Geralmente nesse período a recomendação é que se abra as portas e as janelas para então esse inseticida, que a olho nu a gente não vê, né, ele adentre a essas casas, embaixo das camas, e as pessoas estão fechando as casas. Exatamente. Lógico que nós também, por sua vez, a gente entende o seguinte, você vai abrir a casa às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, fica complicado. Muitos ainda estão até dormindo. Então essas pessoas que são alérgicas a esse tipo de inseticida, uma que é passageiro, ele vai dar aquela falta de ar, porque a ação do inseticida é mais ou menos meia hora, né? Certo. Então a gente está tranquilo quanto a essa sua pergunta e essa colocação, porque esse inseticida não vai matar ninguém, porque a quantidade que é colocada no espaço é suficiente para matar uma espécie pequena de inseto. Sim. Então ele pode provocar uma falta de ar, né? Uma coisa assim no momento, mas esse cidadão com certeza ele não vai morrer e num período curto aí de alguns minutos ele volta ao normal. Ele vai sobreviver então? Com certeza. Antônio, eu vou te pedir um tempo, porque nós vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida. O
programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo bloco, hoje falando sobre a dengue, um problema que aqui na fronteira pode gerar até a redução do fluxo de turistas e até derrubar nossa economia. Antônio, uma das coisas que vocês devem encontrar por aí, um dos problemas, é a resistência de certos moradores que devem ter ali criação do mosquito e talvez não aceitem a fiscalização. Isso acontece? É comum, né? Na verdade, é um dos fatores que nos impede de diminuir o índice do mosquito, né? Para você ter uma ideia, no ano passado, nós levantamos 30% dos imóveis de Foz do Iguaçu eram pendência ou recusa, né? Aquelas pessoas, por exemplo, que saem de manhã para trabalhar e só retornam à noite, ou até tem empregada, mas não deixa a recomendação para a empregada, para o síndico, que o agente tem acesso a essas residências. Então, o que a gente está tentando fazer? De uma forma ou nós estamos procurando agendar, principalmente nos condomínios, nos prédios residenciais, onde que o agente chega, ele agenda para o dia seguinte ou o dia que for cabível, para em sim ele fazer uma visita nessas residências. Esse é um dos fatores. Agora, também nós temos outra ferramenta que é o Disque Denúncia, né? Sim. Então, o que acontece? Se um morador ele presenciar que próximo à casa dele tem uma piscina abandonada, tem um terreno baldio onde que o acúmulo de lixo é muito grande, essa pessoa pode fazer uma ligação para o 3524-8848, que é do Centro de Controle de Zoonose. Não precisa se identificar, só que é importante que ele tenha um endereço correto do local onde que ele vai fazer a denúncia, que por sua vez nós temos uma equipe de agentes de endemias que vão fazer a visita, e posterior a isso, se ele não tiver acesso, nós também temos 2 agentes da vigilância sanitária, que aí eles vão usar outros meios para ter acesso a essas residências. E quais seriam esses meios? Como diz assim... Antes que você fale, eu fiquei sabendo através de um agente de vocês que existe um morador na Vila Portes que é relutante, ele não aceita a fiscalização. Ele tem lá a caixa de água cheia de larvas de dengue e não diz que ninguém põe a mão lá. Então vocês têm alguma maneira de fazer com que essa pessoa aceite essa fiscalização e acabar com esse foco de dengue? Olha, na verdade, primeiramente a gente tenta levar para essa pessoa o perigo que ela está tendo em volta da casa dela. Depois a gente entrar no tema da dengue hemorrágica, ele assistindo uma palestra ou vendo uma pessoa que morre, a gente sabe disso, que tem pessoas que morrem, com certeza ela pode até mudar essa mentalidade. Se não houver ou não tiver como quebrar essa barreira, aí a gente vai pelos meios legais. É um pouco mais burocrático, porque o mosquito, ele não para, ele continua. Mas não demora muito esses meios legais, porque vocês vão ter que entrar de uma maneira judiciária, talvez? Exatamente, aí pode acontecer uma demora mais prolongada, porque você sabe muito bem que nós não podemos chegar e fincar o pé na porta, com perdão da palavra, e entrar na marra. A gente tem que ter uma autorização judicial para acontecer isso. Sim, mas vocês não teriam que ter um mecanismo mais imediato, porque o fato está acontecendo agora. Um processo às vezes dura 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Uma legislação específica para isso. Exatamente. Né? Na verdade, hoje o município ele não tem essa legislação, mas se cobra muito, inclusive o próprio prefeito. Ele defendeu, e eu acredito que um futuro bem próximo, nós tenhamos essa legislação que vai nos facilitar quanto ao, por exemplo, assim, pegar uma polícia e ter acesso, que nem vamos citar exemplos anteriores, do tempo da SUCAM, né? Há 15 anos atrás, a SUCAM, por ser um órgão federal, ela tinha essa autonomia, uma legislação federal que nós entrávamos nas casas à força, lógico, com a polícia. Quando necessário. Quando necessário. Mas atualmente o que precisaria? Talvez um decreto do prefeito ou uma legislação vindo da Câmara, dos vereadores? Essa parte eu não entendo muito, né? Mas a gente tem um exemplo há pouco tempo em Londrina, né? Parece que lá foi criado um decreto pelo prefeito de Londrina ou a Câmara dos Vereadores, que agora o indivíduo que encontrar um foco na casa dele de mosquito, ele é multado, autuado, né? Uma coisa assim bem rápida. Então, Foz do Iguaçu ou o Brasil
propriamente dito, deveria se pensar com outros olhos, ter uma visão diferente quanto a essa legislação e ações mais efetivas, porque o mosquito, ele não quer saber se nós dois estamos brigando para eu entrar na sua casa ou não. É lógico. Ele vai continuar se criando. E vai estar contaminando todo mundo. E a população sofre com isso. Agora eu quero que você me diga se já morreu alguém em Foz do Iguaçu de dengue hemorrágica, o que ela é, e mostre, procure passar para o telespectador o que é essa dengue. Bem, Heitor, até quando eu e o Dr. André, que é o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, inclusive da dengue aqui em Foz, a gente assiste palestras e muitas vezes até repassa essas informações para a população, em escolas, faculdades, e a gente percebe que a população acha que a dengue é simplesmente uma palavra banal, dengue, é dengoso, e não é bem assim. Tanto é que a gente está vendo, inclusive esse ano, no Rio de Janeiro já morreram várias pessoas com dengue hemorrágico, e Foz do Iguaçu não se sabe o porquê, né? Nós não tivemos nenhum caso de dengue hemorrágico confirmado, né? Por sorte, talvez. Porque a dengue clássica, que é uma forma mais suave da doença, por isso que já fala clássica, ela fechou o cerco em Foz do Iguaçu, puxando aí os históricos de 2002 até hoje, né? Sim. Então nós temos hoje, em média, pessoas aí, mais ou menos 50 mil pessoas em Foz do Iguaçu que estão sujeitas a adquirir o dengue hemorrágico. E né? como se apresenta essas pessoas quando ela tem uma dengue hemorrágica? Veja bem, a dengue são 4 sorotipos, são 4 vírus que a pessoa adquire, né? Peraí, são 4 vírus numa vez só que o mosquito passa? Não, ele por exemplo assim... Ou é diferente? São diferentes, são vírus Sim. iguais, mas para uma determinada pessoa ele pode se transformar em hemorrágico. Ah, né? sim. Aí uma parte assim São um pouquinho diferentes mais... tipos. Exatamente. Então o que acontece? Se eu adquirir o dengue clássico pela primeira vez, né, eu vou ficar imune ao dengue clássico, ou pelo vírus tipo 1 ou vírus tipo 2 que circula na nossa região. Mas a próxima dengue que eu adquirir, o próximo vírus que será introduzido na minha corrente sanguínea, ele, por sua vez, pode se transformar num vírus agressivo, hemorrágico. Sim, na né? segunda vez. Na segunda vez. Tá. Então, o que acontece? Nós não temos relato de pessoas que pegaram o dengue hemorrágico pela primeira vez. Ele sempre teve que adquirir o dengue pela segunda vez. Então, por sua vez, tem pessoas que pegaram dengue 2 vezes, mas foi a forma clássica, né? Sim. Por vírus diferente, mas da forma clássica. Mas esse que pega o dengue clássico, e hoje, por exemplo, Foz do Iguaçu, que quem pegou o dengue clássico, as portas, né, se abriram muito mais grande para ele adquirir o dengue hemorrágico. Sim, ele está mais próximo de adquirir. Ele está mais propício, né? Sim. A imunidade dele está mais baixa para ele adquirir o dengue hemorrágico. Então, o dengue clássico hoje, os sintomas principais são febre alta, que pode chegar aí a 38, 39, 40 graus. Dores no corpo, dores nas articulações, então dói todo o corpo da pessoa, desde um fio de cabelo até o dedão do pé. A dor é muito forte. É dor. E ânsia de vômito, dores reto-orbital, dores no abdômen, né? Porque o vírus ele tenta atacar todas as defesas do nosso organismo, né? Sim. Então, quando ele sai, que a gente chama período virêmico, que ele sai da corrente sanguínea, ele vai para as regiões internas da pessoa, fígado, baço, rim, coração, né? Mas essa pessoa com dengue clássica, como não tem um tratamento específico, mas ela vai tratar em cima dos sintomas, febre, um antitérmico, né, dores no corpo, analgésico, num período aí de 15 dias ela já vai começar a ter uma melhora, né? A grande preocupação é o dengue hemorrágico, que aí já se fala propriamente dito hemorragia, né? Claro. Aí os mesmos sintomas do dengue clássico, só que acompanhado com manchas avermelhadas no corpo, que são pequenas hemorragias, né? Erupções da pele. Né? Mas essa hemorragia se dá na pele, no corpo Isso. todo? Geralmente em lugares... Começa em que lugar? Nas mãos? Não, geralmente dá na região, no geral, né? São Sim. petecas, são manchas avermelhadas que dá em qualquer região do corpo, né? Sim. Não tem um lugar específico, pode ser no braço, pode ser na virilha, né? Pode ser no rosto. O globo ocular, que é essa parte branca que a gente tem, e se perceber é cheio de vasos sanguíneos, né? Isso aí provoca sangramento.
E aí, com o agravamento desse sintoma, nós podemos ter choque profundo, onde que a pessoa já pode estar entrando em óbito, mas anterior a isso, sangramento através da urina, através da gengiva, né? Através da própria, das secreções nasais. Sim. Né? E aí o que acontece? Essa hemorragia ela começa a aumentar gradativamente e o indivíduo começa a ficar anêmico, porque ele começa a perder líquido, ele começa a perder sangue e ele vai entrando em convulsões, ele começa a delirar, não se alimenta. Nesse quadro, há necessidade de um internamento, né? Sim. Para repor esse líquido que ele está perdendo através de soro, através de outro tipo de medicamento. Se não houver um internamento num prazo curto, de 5 a 6 dias, esse indivíduo pode entrar a óbito. Né? Então, a grande preocupação hoje da Secretaria de Saúde é quanto a um possível caso de um dengue hemorrágico aqui em Foz do Iguaçu. Certo. Né? A gente vê aí que 5 mil, 10 mil pessoas acometidas ao mesmo tempo com um dengue, nós teríamos um inchaço dentro dos postos de saúde e hospitais. Né? Então, devido a essas ações, e a grande vantagem é o quê? Quando nós recebemos a notificação, por exemplo, o paciente chegou num posto de saúde, automaticamente alguém do posto de saúde já comunica ao CCZ, antes dessa ficha chegar, às mãos da epidemiologia, nós já somos comunicados via telefone, com o endereço certinho, o bairro onde que é feito o bloqueio dessas ações, para tentar matar então um mosquito que possa estar contaminado, para que ele não transmita a doença para outra pessoa. Sim, eu vou te pedir um tempo agora, porque nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco, hoje com o tema sobre dengue. Antônio, vocês nesse trabalho aqui na Tríplice Fronteira, eu sei que vocês têm grande dependência também dos dois países vizinhos. Existe uma integração e uma cooperação entre Brasil, Paraguai e Argentina? Sempre existe, né? Por ser fronteira, sempre existe. Aí envolve mais, por exemplo, a própria Itaipu Binacional, né, onde que ela tem uma equipe de saúde da fronteira, que muitas vezes ela faz esse intercâmbio, né? E aí voltando, por exemplo, dessa integração, a gente se preocupa muito com Foz do Iguaçu, né? Muitas pessoas até cobram de nós, falando, mas como é que fica a situação do Paraguai? Lá tem gente trabalhando, né? Nós não podemos invadir o Paraguai lá para querer combater a dengue, nós não temos essa autoridade. Sim, quando há solicitação, aí através do próprio Ministério da Saúde, se há necessidade, com certeza a gente vai dar uma força. E o próprio CCZ, muitas vezes, ele mostra as ações que são feitas aqui em Foz do Iguaçu para autoridades paraguaias e autoridades argentinas, para eles copiar e também fazer o seu papel. Mas o que eu quero deixar que a população entenda é que, como eu falei anteriormente, nós temos que controlar o índice do mosquito. Né? Sim. Então, se nós aqui, em Foz do Iguaçu, controlar o índice, que a Organização Mundial de Saúde, ela tolera 1% do vetor ou do transmissor, que aí nós não temos risco nenhum de ter uma epidemia, nós estamos fazendo nosso papel de casa. Porque mesmo se venha uma pessoa, por exemplo, do Paraguai ou da Argentina para cá, doente, esse índice de mosquito ou a família do mosquito é tão pequena que ela não vai transmitir a doença para outras pessoas. Mesmo né? o mosquito pode vir dentro de veículos, né? Exatamente. Né? Mas ele vai chegar aqui, ele não vai encontrar pessoas doentes aqui, né, para transmitir. E como não vai encontrar, por sua vez, ela vai encontrar o quê? As ações que nós venhamos fazendo. As ações de controle, através, que nem eu expliquei, do carro fumacê, através dos agentes conscientizando. E o CCZ ele tem várias ações de controle, que nem uma que nós lançamos agora em Foz do Iguaçu foi inserir a educação. Isso foi uma coisa assim fundamental, que nós vínhamos há anos tentando fazer essa parceria com a Secretaria de Educação, e parece que agora as portas se abriram plenamente e nós inserimos um tema assim. Até muitos me cobraram, falou, Antônio, isso é uma coisa audaciosa que vocês estão fazendo, porque é de muita responsabilidade.
Nós sabemos que Foz do Iguaçu, só em escolas municipais, são 56. E aí a gente mudou um pouco aquela meta de ações, de conscientizações, porque antes a gente fazia o quê? Nós íamos nas escolas, reuníamos os alunos e dava ali uma palestra paliativa, né, em cima da dengue. E muitas vezes, quando chegava nas escolas e falava com a direção da escola, falava, nós estamos do CCZ, viemos aqui dar uma palestra da dengue. Às vezes as diretoras não falavam não, mas também faziam um pouco caso, né? Sim. Mas hoje não. Hoje nós estamos levando as ações do CCZ nas escolas municipais, a primeiro plano, depois entra estaduais e particulares. Então, propriamente dito, desde do dia 3 do mês de abril, nós estamos montando um stand em escolas municipais, onde que o aluno tem acesso à larva do mosquito dentro de um aquário, para mostrar para eles que o mosquito se cria na água e dali ele sai voando, né? Eles estão interagindo então, com... Exatamente. O que nós queremos é que a criança coloque na sua cabeça, né, Certo. que faz parte da educação, a saúde, né? Porque sem Sim. saúde não consegue ter educação.